Muito bem, na sequência dos vídeos anteriores eu vou criar aqui uma classe que depois vou disponibilizar com toda a gente e é uma classe que eu vou escrever aqui convosco. Obviamente eu já tenho uma classe dessa escrita para mim próprio, mas vou escrever lá aqui para também ficarem com uma percepção e eu ir acrescentando algumas informações sobre a utilização do PDO. Esta classe é uma classe que vai ter fundamentalmente dois métodos. Vai ter um método para fazer uma execução de queries, que são queries de pesquisa, portanto do tipo select, e vai ter também uma instrução query, que é uma non-query. Uma execute non-query, isto é, uma query para fazer inserts, updates e deletes. Vamos então neste vídeo dar início à construção da tal classe, que irá permitir fazer as nossas transações principais com a base de dados. E nesta classe nós vamos ter fundamentalmente dois métodos. Um método para as instruções select, portanto as queries que retornam resultados. Quando nós fazemos uma pergunta à base de dados e queremos que ela nos apresente resultados. E vamos ter também um método que faz uma non-query, isto é, quando nós queremos inserir, apagar ou atualizar informação na base de dados. Normalmente não queremos uma devolução de resultados, queremos assim alterar a estrutura da nossa base de dados ou a informação que lá está guardada. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, nós temos aqui o nosso ficheiro index e uma boa prática, obviamente, uma excelente prática, é nós separarmos os nossos scripts. O que quer dizer, até por questões de reutilização, se eu quero criar uma classe que vai ser, por exemplo, utilizada em diferentes projetos, eu devo guardar essa classe exclusivamente num ficheiro PHP para depois ser mais fácil copiar e colar onde quiser. Posso depois importá-la para dentro dos meus projetos utilizando as instruções mais comuns, nomeadamente o include once ou require once, etc. Portanto, o que vai acontecer aqui no meu index PHP não vai ser o local onde eu vou construir a minha classe, mas é o local onde eu vou criar aqui um require. Vamos colocar aqui simplesmente o require. Podia ser o require once, etc., mas não é necessário. E eu vou colocar aqui qual é o nome do ficheiro ou do script que eu vou utilizar. E, portanto, pode ser gestor, ok? .php. Podem lhe dar o nome que quiserem, ok? Mas eu vou colocar aqui gestor.php. O que eu vou definir, no entanto, aqui é o seguinte. Eu posso utilizar, e devo também, e é uma prática também comum, utilizar um outro ficheiro de PHP que contém as configurações do sistema. E essas configurações passam, por exemplo, por definir qual é, então, o host, o database name, o nome do utilizador e a palavra pass. E aqui eu até irei inserir um outro parâmetro que é o charset, mas é um parâmetro muito simples que eu depois vou passar quase por cima, mas que vou colocar aqui no meu sistema e que vocês poderão ficar com ele depois quando eu vos partilhar esta classe. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou também incluir aqui, ou require, um ficheiro que eu irei criar e que contém as variables.php. Okay? Ou então podem lhe chamar config.php. Pode ser mais fácil assim. É muito comum verificar com esta configuração. Ora, vamos então aqui guardar e eu vou criar aqui estes dois ficheiros muito rapidamente. Vou criar aqui o config.php. Eu vou aqui copiar o nome só para guardá-lo. Ok, e então vamos criar aqui o PHP. Ok, e o que vamos colocar aqui um comentário só apenas para informar que se trata do ficheiro config. Okay? É muito bom sempre documentarmos aqui variáveis de configuração do sistema. Ok? E então nestas variáveis de configuração do sistema nós vamos ter aqui base de dados. Vamos ter aqui o host. Podemos até inclusive colocar base de dados ou BD host é igual a qualquer coisa. Vamos ter depois aqui o BD name, vamos ter o BD username e vamos ter o BD password. Ok? Estes vão ser os dados que nós vamos usar. Eu vou mudar aqui a codificação, ou melhor, a linguagem aqui para PHP, para ficarmos então com este aspecto. E portanto, estes são os dados que irão ser importados
para o fecheiro, ou através do fecheiro config.php. Vamos aqui clicar em guardar. E, portanto, aqui no nosso alojamento temos então o config.php e o index.php. Se alguém escrever config.php aqui, por exemplo, no localhost, se nós colocarmos aqui localhost barra config.php, como podem observar, não aparece rigorosamente nada, não há informação nenhuma, nem há código-fonte para ver. E, portanto, os dados estão seguríssimos. Todas as informações que nós colocarmos aqui nestes dados vão ficar seguras. Ora, então aqui no nosso bdhost será localhost. Okay? Aqui no bdname será o loja, no caso concreto do exercício que nós estamos a fazer na sequência destes vídeos. O bd username, vamos por agora colocar o root e vamos deixar a base da bd password vazia porque o nosso usuário root não contém password. E eu vou ainda procurar mostrar aqui como é que nós fazemos esta inserção de usuários aqui na base de dados. E vamos utilizar eventualmente o phpMyAdmin ou até uma outra aplicação. Mas ficamos então por aqui. Vamos aqui guardar e vamos verificar aqui como é que nós temos acesso. Nós não temos ainda aqui este require php ou gestor.php, mas vamos verificar aqui se as variáveis estão cá ou não estão. Vamos fazer aqui echo e vamos colocar aqui o base de dados host. Okay? Vamos então aqui testar, refrescar e reparem, eu estou aqui a refrescar o config, ok? Vamos ver aqui o index. Cá está o localhost a aparecer e, portanto, temos aqui a variável a ser apresentada. Okay? Até aqui tudo correto. Vamos então fazer aqui o início da produção da nossa função. Para isso vamos criar aqui um novo fecheiro. Este novo fecheiro vai ser então a classe para a gestão da BD. Ok? Eu vou inserir isto aqui dentro do PHP assim. Vamos colocar aqui PHP, vamos fechar aqui a parte do script. Ok, muito bem, o bloco está fechado. Vamos aqui alterar a linguagem para PHP. E o que nós vamos fazer é muito simples. Nós vamos criar dois métodos, ok? Esta classe vai ter dois métodos. Um método para executar as queries e um método para executar as non-queries. Então eu posso escrever já a estrutura disto. Eu vou colocar aqui classe gestor. Eu já ia colocar aqui igual. A classe gestor. E poderão dar aqui, obviamente, o nome que quiserem, mas este será sempre o nome que será usado para fazer a instanciação da classe. E aqui vamos colocar então o public function. Ops, vou aqui afastar. Public function. E eu gosto de colocar assim, execute query. Executar a query. Depois já vamos definir ali os parâmetros que vão ser necessários e o corpo aqui da nossa classe, ok? Vamos colocar aqui o famoso separador. Eu gosto de colocar um separador mais grossinho, ok. Agora, vamos colocar aqui já a outra public function, a outra função, ou neste caso o outro método, execute non-query. Ora, qual é a grande diferença entre estas duas funções? É que esta daqui vai retornar valores, isto é, quando nós fazemos uma espécie de pergunta à base de dados, queremos saber quantos utilizadores ou quantos clientes temos na nossa base de dados que são do sexo masculino, se tivermos uma forma de encontrar isso, e portanto será utilizado este método. E ele vai devolver-nos um array associativo. E já vamos ver o que é. Depois, se calhar não vamos ver ainda neste vídeo, mas depois iremos ver na prática o que é. Esta função, por seu turno, não vai retornar rigorosamente nada. Ela vai executar uma operação, que neste caso é inserir, apagar ou atualizar a informação na base de dados. E por isso é que se chama uma execute query e uma execute non-query. Non-query aqui com a expressão de não retorna resultados, ok? Ora bem, posto isto, vamos então criar aqui, começar por criar aqui esta função. Eu vou documentá-la, ok? Nós depois vamos definir aqui quais são os parâmetros que nós queremos. Mas, em primeiro lugar, nós sabemos que ele vai devolver um determinado valor. Então, qual é o valor que ele vai devolver? Vai ser aqui os resultados. Então, resultados vai ser igual a nulo. Ora, o que é que isto significa? Vai significar que no final da execução deste método, ele vai fazer um return resultados. E nós aqui já temos uma expressão, isto é, se resultados for igual a nulo, então significa que a base de dados não nos devolveu nenhuma informação. Agora, a base de dados vai funcionar aqui dentro, ok? Ela vai estabelecer a ligação, fazer a query e fechar a ligação. Okay? É isso que nós devemos sempre fazer. A ligação deve permanecer o menor tempo possível ligada. Okay? Então vamos aqui fazer a abertura da ligação. Abre a ligação
ABD, à base de dados. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Criamos um objeto interno desta função, que nós podemos chamar ligação, vai ser igual a new PDO, e aqui vamos definir dentro os atributos que vão estar na origem da ligação. Eu vou fazer o seguinte, vou colocá-los aqui em diferentes linhas, para ser mais fácil de ler. Ora, o que é que nós vamos ter aqui, então? Vamos ter que ter aqui, eu vou escrever assim, com dupla cotação, MySQL, ok? MySQL, host, e vamos ter que ter aqui igual a qualquer coisa, eu vou colocar aqui 3 pontos, ok? Depois vamos ter que ter, na linha seguinte, ok, vou já fechar aqui assim, na linha seguinte vamos colocar uma outra expressão que é, neste caso, o nome da nossa base de dados, portanto tem que ser dbname, é igual a qualquer coisa. A seguir, vamos colocar aqui uma expressão que é o charset. Reparem que eu no vídeo anterior coloquei apenas estas duas aqui e depois coloca-se uma vírgula, coloca-se o username e coloca-se outra vírgula, a password. Mas eu aqui vou usar o charset e já vão ver o que é. Eu vou defini-la também depois no fecheiro das configurações e vou colocar aqui qualquer coisa também. Ok? Muito bem. E, portanto, o que nós temos aqui, eu vou tentar fazer isto da forma mais perceptível possível, ok? Eu vou colocar aqui desta forma para toda a gente entender o que eu estou a escrever. Okay, vamos aqui colocar desta forma, assim. Ok? Vamos ter depois aqui vírgula. Temos aqui o utilizador, ou usuário, vamos colocar o usuário. E depois temos a BD password. Vamos lhe chamar assim, eu não gosto de usar as expressões password sem ter qualquer prefixo e, portanto, eu vou colocar assim. Ora bem, o que acontece aqui então é o seguinte. Nós temos então aqui uma string, okay, que nós podíamos concatenar por aqui fora e que tem a necessidade de ter 3 valores. Esses 3 valores têm que estar aqui. O único que aqui falta é este BD charset. O charset é a tipologia de caracteres que é usada. E eu, por norma, utilizo o UTF-8. Perguntar-me-ão, então, mas onde é que eu vou buscar esta informação? Bom, se formos aqui, por exemplo, ao database.net e temos aqui a nossa base de dados loja, nós podemos clicar com o botão direito do relato, ir aqui a propriedades e temos aqui muita informação sobre a base de dados. Uma das informações que nós queremos saber é qual é o sistema de codificação. E se nós formos por aqui abaixo, vamos encontrar aqui a determinada altura o sistema de codificação desta base de dados. Ela está aqui, cá está. Charset Client, UTF-8, ok? Depois fala aqui em Latin, que é o charset da database, mas o que nos interessa é esta que aqui está, UTF-8. Então é isso que eu vou definir, no caso concreto do meu projeto, porque se fosse outro sistema eu definiria aqui e ele depois automaticamente aqui iria utilizá-lo, ok? Vamos aqui guardar, vamos guardar aqui este ficheiro que aqui está, não este ficará já atualizado, e este vai se chamar o gestor.php. Okay? Então, quando nós fazemos aqui a inserção destes dados, okay, já temos a possibilidade de inserir quer o config, que está aqui, quer o gestor, que está ali. Okay? Vamos aqui guardar. Vamos aqui fazer a importação disto. Eu acho que poderá eventualmente dar um erro por uma questão da escrita do código que está aqui dentro do gestor. Eventualmente não dará erro nenhum, porque a classe não está a ser instanciada ainda. Vamos aqui guardar isto tudo e vamos aqui refrescar. Ok? Como podem ver, não há qualquer espécie de erro. Vamos então agora regressar aqui ao nosso script do gestor e vamos começar a substituir estas informações aqui por dados que nos vão de ser passados e eventualmente aqui pelo construtor. Nós não temos necessidade de usar o construtor para passar alguns dados que aqui são necessários e por uma razão simples, porque nós já os temos aqui guardados no ficheiro de config e quando o ficheiro de config é importado, a partir do momento em que este required é executado, as variáveis ou os valores que ali estão definidos passam a ser conhecidos por parte do nosso sistema. Então nós não vamos estar aqui a duplicar a informação e, portanto, não vamos criar um construtor no qual temos que estar a indicar quais são, qual é o nome do utilizador, etc. Porque o que nós queremos passar aqui, de facto, é a query e os parâmetros. Isto é o texto SQL
que nós queremos usar para comunicar com a nossa base de dados e, eventualmente, parâmetros, que depois iremos ver como é que eles funcionam, que são parâmetros que nos permitem evitar, então, aquele sistema da SQL injection. Então, o que nós vamos ter aqui, basicamente, é isto, query, e como segundo parâmetro, ou melhor, exatamente, como segundo parâmetro, vamos colocar parâmetros. E vamos dizer que os parâmetros, por defeito, irão ser igual a nulos. Isto é, eles não vão ter valor. Isto é, se eu quiser instanciar, ou melhor, executar esta função sem ter que definir o segundo parâmetro, eu posso não definir. É um parâmetro opcional. Mas esta função tem que ser sempre definida, pelo menos com a instrução query. Okay? E não faria qualquer outro sentido. Isto é, eu quero saber qual é um determinado valor na base de dados. Então tenho que escrever o select, asterisco, from, o nome da tabela, where, com as cláusulas, etc. E, portanto, é aqui que eu defino todas estas instruções. Se eu quiser utilizar parâmetros, posso defini-los aqui. Okay? Mas vamos depois criar aqui a implementação que permite ignorar a existência dos parâmetros. Ora, numa SQL host, o que é que eu vou querer ter acesso? Aos dados que estão dentro do config. Ora, para os dados que estão dentro do config, que não fazem parte da classe, eu vou utilizar a expressão globals. Ok, vamos verificar se elas funcionam aqui. Neste caso, globals. Ok, vamos colocar assim, globals. E vamos definir aqui qual é o valor da global que nós queremos colocar aqui no host. Ora, o valor da global é a BD host, ok? Então, BD host. O que é que significa este código que aqui está? Bom, à partida, se estiver a funcionar corretamente, se não fazemos uma concatenação de outra forma. É a possibilidade de eu injetar aqui dentro o valor que está guardado naquela variável bdhost. Ela aqui é utilizada como globals, isto é, o acesso às variáveis que estão externas a esta classe. Okay? Da mesma forma, vou colocar aqui, no bdname, globals, bdname. Eu penso que é assim que está definido, se não for nós já vamos verificar. Okay? E aqui o char7. Globals bd char7. Ok? Vamos verificar se este mecanismo está ou não está a funcionar. Eu acho que os nomes estão corretos aqui. Ok? bd name, bd char7, bd host. Ok, muito bem. Portanto, isto seria a mesma circunstância que termos isto tudo aqui. Ok? Eu penso que isto é perceptível. E se quiserem deixar ficar assim, é tranquilo. Só foi mais fácil para nós percebermos como é que isto era construído. E obviamente nós podíamos colocar o BD usuário lá na frente, o BD password lá na frente e podíamos colocar tudo isto lá na frente. Ok? É muito tranquilo, portanto, como vem aqui MySQL host, até aqui. Depois o nome da base de dados daqui, até aqui. Aqui está um erro. Depois temos aqui o char7 daqui até ali ao fundo. Ok? Temos aqui o usuário e a palavra passe. E, portanto, estamos em condições, à partida, de testar para ver se a ligação está a funcionar. Eu vou colocar aqui um echo, ligação. E aqui quero saber se ela está ou não está ativa. Então, para isso, eu vou aqui testar neste caso, temos aqui a ligação e temos o get attributes. Ok, vamos aqui colocar attributes e PDO, ATTR, connection, status. É apenas para sabermos se a ligação foi ou não foi de facto efetuada, ok? Aqui no results ele vai devolver 0, mas quando fazemos a instanciação deste objeto e mandarmos executar esta query, à partida vamos ter então um resultado. Vamos aqui. Nós não temos ainda a necessidade de definir uma query, pode ser um valor vazio. O que eu vou fazer aqui é simplesmente o seguinte, vou fazer a instanciação do objeto, vamos verificar se isto funciona. Vamos colocar aqui A é igual a new gestor, ok? A nova classe gestor, ok? E vamos testar para ver se há aqui algum erro. Refrescar e ele diz, ok, há aqui um erro, onde é que existe este erro? No gestor, na linha 13. Ok, vamos ver então aqui no gestor, na linha 13, ele diz que há aqui um problema de encapsulamento. E eu acho que tem a ver exatamente com o sistema das globais, que não permite ser usado desta forma. Vamos usá-lo de uma outra forma, vamos fazer concatenações. Okay? Não deixa de ficar à mesma legível. E, portanto, temos aqui concatenações umas atrás das outras. Pode ser feito assim, não há problema nenhum. Haveria outras formas de as fazer, mas aqui funciona. E, portanto,
Eu penso que assim estará correto. Ok, vamos guardar, vamos refrescar. Ok, não há qualquer erro, portanto a instanciação do objeto está a ser feita com correção. E neste caso aqui, eu vou aqui fechar o config, não, eu vou deixá-lo aberto. A instanciação foi feita com correção, mas agora vamos testar a ligação. Então vamos fazer aqui A é igual a, e neste caso, ou melhor, não é igual, mas sim vai executar o quê? O execute query. No execute query, que é um método que existe então dentro desta classe, ele tem aqui pelo menos este parâmetro que é obrigatório, que é o query. E eu neste caso vou passar uma string vazia porque eu não necessito dele. Porquê? Porque eu quando executar este método, ele vai executar esta operação, vai fazer a ligação à base de dados e se a ligação estiver correta, vai fazer um echo a dizer que o status é ok. Vai mostrar localhost, root TCP/IP. Vamos então aqui testar. Ok, eu disse... Ok, BD usuário e BD password não estão definidas. Diz aqui que na linha 13 estas variáveis não estão definidas. E porquê? Pois é que nós não usamos aqui a expressão globals, ok? Então vamos ter que ter aqui globals, porque estas variáveis existem, mas não existem dentro desta classe, existem fora da classe. Então aqui vamos ter que definir também, não leva aqui o underscore, é globals. E aqui fechamos desta forma, ok? Vamos testar agora novamente, ok? Vamos aqui refrescar e cá está, ele diz aqui que há um index BD usuário que na linha 14 que não está definido, o usuário diz aqui que não está definido, ok, tudo bem, já vamos lá. E depois diz aqui localhost via TCP/IP, ele diz que conseguiu fazer a ligação. Isto é muito estranho, o PHP tem destas coisas. Claro que está aqui o BD usuário, vamos ver aqui o que é que acontece. Ele tem aqui username, se nós quisermos, por uma questão de coerência, vamos colocar aqui usuário. Poderíamos colocar aqui usuário ou então alterar do outro lado para username, ok? Então vamos aqui refrescar e agora, como veem, não temos qualquer erro e, portanto, temos a nossa ligação a ser corretamente estabelecida e, fundamentalmente, neste vídeo que nós vimos aqui foi a forma como conseguimos integrar um ficheiro de configuração de dados de acesso, um index que faz a gestão de tudo isto e a instanciação do objeto e começarmos a criar a nossa classe. No próximo vídeo vamos então, muito rapidamente, criar as funcionalidades, isto é, executar a query para devolver dados e depois executar a query para inserir dados na base de dados. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.